Olá, seja muito bem-vindo. Começamos mais um programa de Oração em Família. É sempre uma alegria poder encontrá-lo para mais um tema. E dessa vez o tema será um coração que serve e salva. Começa agora mais um programa Adoração em Família. Já voltamos e, como você sabe, nossos temas são embasados na Bíblia. A Bíblia é a nossa base para todo estudo. Também preparamos esse guia, o livro O Coração da Igreja, Famílias Unidas na Palavra e na Missão. E todos os temas são discutidos com a professora Gláucia Corquisco, pastor Josanã e pastor Edson Schock. Pastor Josanã, o senhor pode começar o nosso tema com uma oração, por favor? Vamos orar. Querido Deus, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito prático. E para temas práticos precisamos da ajuda do Teu Espírito para que deixe de ser apenas teoria e se torne o dia a dia da nossa vida. Então ajuda-nos e dirige-nos, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Como já falei, o nosso tema hoje é um coração que serve e salva. Isso é fundamental para o avanço da família e da igreja. Pastor Schock, o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema? O tema desta ocasião tem que ver com salvação e serviço. E o texto está no livro de Provérbios, capítulo 22, e o verso número 6. Ali diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui nós temos um princípio que nós precisamos criar consciência desde muito cedo na vida das pessoas, que sua vida tem um significado, e o significado tem que ver com ser frutíferos e reprodutivos. Não é um assunto para dentro, é para fora. Para que serves? Qual é a missão que você tem? Desde muito pequenos, as crianças devem entender que sua vida não é em torno deles, é em torno dos demais. E não é apenas para agradar os demais, sino para salvar os demais. Imaginem uma criança de 6 anos pensando, estando consciente deste preparo. Vai ser uma bênção para toda a nossa igreja. O texto é simples, ensina a criança. Pergunta, por que tem que ensinar? Por que fala ensina a criança? Eu gosto de pensar nesse texto imaginando uma sementinha. Quando você ensina, você está plantando. Né? Naquela mente fértil, uma terrinha boa, você está plantando, você está pondo uma sementinha. Para mim, palavras que você planta como sementes são palavras de bênçãos. O que é bênção? Como que vocês definiriam, amigos? Bênção e maldição. Porque quando você planta, quando você está colocando algo no caminho daquela criança, esse caminho vai se fortalecer e a Bíblia diz que ele não vai se desviar. E caso se desvie, ele vai retornar. Então você está abençoando a vida daquela criança. E o que é isso? Uma pessoa abençoada não é uma pessoa que tem coisas, que recebe saúde. Não, uma pessoa abençoada é uma bênção para os demais. Por isso a Bíblia sempre relaciona bênçãos com frutificação e multiplicação. Pessoas que são férteis, que produzem, que frutificam. A Bíblia fala muito de multiplicação e frutificação. Então, creio que as crianças, desde muito cedo, aprendem a falar palavras bondosas. Eles aprendem a amar, eles aprendem a agradecer, eles aprendem a ajudar os demais. Mas uma coisa é frutificar, que é tudo isso, e outra coisa é multiplicar-se em outra pessoa. Porque a influência desse menino pode exercer uma missão importante para outro também. E nasce outro menino com fruto daquela vida abençoada. Né? Sabem, uma coisa que me chamou muita atenção no estudo dessa semana, no livro Coração da Igreja, é uma citação que diz assim: o melhor trabalho que podemos fazer pelos jovens e pelos que estão começando na fé é não deixá-los ociosos. E eu lembro da minha história, sabe? Eu estava dando trabalho aí na igreja, na adolescência. Opa, já está colocando na roda aqui. Vamos lá, pastor. E uma irmã da igreja disse assim: eu vou levar esse garoto para dar estudos bíblicos comigo. Sério? E ela começou a me levar para dar estudos bíblicos com ela. A irmã Zefinha, tenho muito carinho por ela. E dali nasceu o meu desejo de ser pastor. Eu fugia dessa ideia.
mas quando eu comecei com alguém mais experiente a acompanhar, aquilo fortaleceu minha vida espiritual e aquilo direcionou as decisões da minha vida. E eu não fiquei ocioso na igreja. E eu creio que esse é uma das chaves da lição dessa semana, do estudo dessa semana. Precisamos colocar os jovens, envolver os adolescentes e os novos na fé, não podem ficar ociosos, tem que se envolver em alguma coisa. Pastor? Só queria complementar. Eu creio o mesmo. Eu creio que a mesma experiência que você teve, porque quando eu estava dando muito problema, eu conheci uma pessoa, um diretor de desbravadores, que ele me levou, não para clube, me levou a dar estudos bíblicos. Para mim, a melhor receita contra as doenças espirituais chama-se missão. Sim. As pessoas são curadas quando cumprem a missão. E o título diz um coração que serve e salva. Quando você está envolvido no serviço, você está auxiliando na salvação do outro e na sua própria salvação. Uhum. Não que você esteja auxiliando. Deus usa essa circunstância, né, para você ser um canal de bênção na salvação do outro e também vai ser salvação para você. É muito importante, algo que frisa bastante nesse capítulo aqui, que eu achei muito interessante. Os adultos, nós agora, professores de escola sabatina ou os pais, nós devemos ter muita paciência e continuar, diz Ellen White, diligentemente a educar as crianças para uma missão. Mostrar a elas que elas têm uma missão a cumprir e envolver as crianças numa missão. Eu tive uma experiência muito especial quando criança também, pastor. Conta, professora, conta. Quando o meu pai levava a gente para fazer trabalho missionário todos os domingos. Todos os domingos, numa fazenda vizinha, nós íamos para fazer um evangelismo. E eu era muito pequena. E eu não sabia fazer nada. E às vezes eu dizia, pai, mas para que eu estou aqui? Só para mudar o slide? Era slide, estou confessando a minha idade, né? Mudava ali o slide. Ele dizia assim, se você não mudar o slide, o papai não pode pregar. É uma forma de envolver. Os pais podem e devem envolver as crianças desde a mais tenra idade. E isso vai ser uma bênção para ele salvar outros e a si mesmo também. E o que requer dos pais? O que requer dos pais? Ensinar. É ensinar pelo exemplo, se envolver com a missão. Quando o pai veste a camisa da igreja de verdade, quando os filhos percebem que é uma prioridade na vida deles, eles vão seguir esse exemplo. Mas o estudo da semana diz que há uma maneira correta de ensinar. Ela enfatiza muito que às vezes nós queremos ensinar com agressividade, com palavras duras, e ela diz assim, você deve ser sábio ao ensinar. Ensinar com palavras bondosas, ensinar por exemplo. A criança perceba que você se interessa pelo que está sendo ensinado naquele momento. Qual é o papel da paciência nesse processo? Sem paciência, essa criança não vai querer lhe acompanhar para o resto da vida. Ela pode ir até porque ela é pequena, mas ela não vai permanecer. Para que Provérbios tenha o seu cumprimento, você deve ensinar a criança no caminho, com amor, com diligência, com paciência, porque daí ele vai, até quando se tornar velho, permanecer nesse caminho. A paciência é fundamental. E aquele pai que agora está nos assistindo, o tempo está acabando, mas e o filho não está nesse caminho, o que ele pode fazer? Rapidamente. Esse pai, ele pode confiar no Senhor. O coração desse pai pode continuar fervorosamente orando, eu acredito nisso. Uhum. Porque esse filho vai retornar. Ele plantou a boa semente, é isso que Deus promete. Uhum. Então, pai, se você tem fé, continue acreditando, continue orando. Você plantou, essa semente vai dar frutos. A professora até se emocionou, porque isso é desafiador, é a coisa mais linda do coração da igreja. Crianças, homens e mulheres, jovens que estão dispostos a servir e salvar. E isso só vai acontecer quando o Espírito Santo batizar o coração de cada um de nós como família e como igreja. Nossa, esse tema foi emocionante, até eu me emocionei. Pastor Choque, o senhor que está aí como o nosso líder maior na divisão, ora conosco, por favor. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado, porque o Senhor estabeleceu um sistema de educação religiosa na igreja, que é a escola sabatina, e uma base, que é o coração da igreja, que é a família. Abençoa os pais, os líderes, para esse propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a obra é linda e importante. Vamos em frente, Deus nos abençoará. Um forte abraço e até o próximo encontro.